Vamos lá, galera, bora de notícias do Mengão. E o Arrasca segue sendo o melhor meia do Brasil, tá? E para muitos que duvidavam aí do debochado, o deboche volta e volta 3 vezes mais do que jogava, ou mais, né, mano? Tá fazendo uma temporada muito aí consistente e muito boa e goleadora, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe a sua opinião também aí embaixo a respeito do Arrascaeta, o debochado, né? Flamengo agora que só joga dia 14, daqui uns 10, 11 dias ainda. Bora acompanhar. Saudações. Do mês eleitos aqui no Seleção Sport TV, o Arrascaeta foi o craque do mês de abril, primeiro mês de Campeonato Brasileiro. Repetiu a dose em maio. Aí, em junho, a gente não fez a eleição por causa da Copa do Mundo de Clubes. E em julho, o Caio Jorge foi eleito o craque do mês. Esses foram jogadores de destaque, o Arrasca e o Caio Jorge, eleitos aqui no Seleção Craques do Mês. Hora de eleger o craque de agosto do Campeonato Brasileiro. Vamos aos candidatos. A gente pegou os 3 primeiros colocados e cada um entra com um candidato. Pedro, ele fez 2 gols na vitória contra o Internacional. Campeonato Brasileiro, não conta Libertadores. Fez 3 gols e deu uma assistência contra o Vitória e deu uma assistência no empate contra o Grêmio. Pedro, candidato. O desempenho contra o Vitória foi o ponto máximo dele no mês. Arrascaeta segue a sua regularidade, fez um gol no empate contra o Ceará, deu uma assistência na vitória contra o Mirassol, deu 2 assistências contra o Internacional, fez um gol e deu 2 assistências contra o Vitória e fez o gol contra o Grêmio. Impressionante o desempenho do Arrascaeta. Flaco Lopes virou titular, fez um gol no empate contra o Vitória, fez um gol na vitória contra o Ceará e fez 2 gols na vitória contra o Sport. E foi convocado para a seleção argentina. Vitor Roque cresceu, subiu de rendimento e é outro representante do Palmeiras, companheiro do Flaco. Fez um gol na vitória contra o Ceará, deu uma assistência na vitória contra o Botafogo, deu 2 assistências na vitória contra o Sport e fez o gol no empate contra o Corinthians. Domingo passado é o desempenho do Vitor Roque no mês de agosto com a camisa do Palmeiras. No Cruzeiro, Matheus Pereira fez um gol na vitória contra o Botafogo, foi eleito seleção da rodada. Deu uma assistência no empate contra o Mirassol, fora de casa. Fez um gol na vitória contra o Internacional. E fez o gol da vitória contra o São Paulo. De novo eleito seleção da rodada. Matheus Pereira, 3 gols e uma assistência em 5 jogos. O Caio Jorge, ele talvez não tenha números tão expressivos. A gente vai ter que recorrer ao desempenho dele fora das estatísticas se quiserem eleger o Caio Jorge. Ele tem 2 gols e uma assistência em 5 jogos. Ele deu uma assistência na vitória contra o Botafogo, eleito seleção da rodada. Fez um gol no empate contra o Mirassol e fez um gol na vitória contra o Inter. Portanto, os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, cada um com 2 representantes. E justamente suas respectivas duplas de ataque. Né? Caio Jorge e Matheus Pereira, Flaco e Vitor Roque, e no caso do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. São os candidatos a craque do mês. Você tem voto já pronto? Acho. Querem debater? Difícil, eu acho que eu vou votar no Caio Jorge. Caio Jorge? É difícil, com a Ana tem toda a razão. É muito difícil, porque tem o líder do campeonato, Arrascaeta jogando sendo determinante, o Pedro voltou a ter uma boa sequência, o Palmeiras com o Flaco e o Vitor Roque também. Mas eu acho que pelo conjunto, assim, e os números também no Campeonato Brasileiro, meu voto é no Caio Jorge. Eu vou confundir aqui. Eu queria dar meu voto, mas é que eu só posso votar em caso de empate, né? Quem que você quer? Eu acho que o Arrascaeta teve um destaque também forte nesse mês de regularidade, assim. Eu vou votar no Arrascaeta mais uma vez. É o melhor jogador do campeonato. É verdade. E ele mantém a regularidade, né? Ele faz gol, ele dá assistência, ele virou algo que ele não era, um líder dentro de campo, ele está muito mais vivo, muito mais lúcido dentro de campo.
Cara, o cara está mantendo o nível desde o início do campeonato. Sim, desde o Número início de da gols temporada. acima do que normalmente ele faz, brigando até pela artilharia. O único momento da temporada em que o Arrascaeta não conseguiu ser Na Copa do muito Mundo. bom foi a Copa do Mundo. cara. Exatamente. Mas Que talvez diga muito sobre o futebol dele, porque o Arrascaeta, quando vai jogar a Copa do Mundo, a Celeste, ele vira um coadjuvante da Celeste. Agora, todos Esse tipo de esses, enfrentamento, o Arrascaeta não tem lidado bem. Agora, Isso. Flamengo contra times sul-americanos, ele deita. E tem- só para Não, completar, claro. PC, por favor. Todos esses concorrentes estão jogando bem, cara. É um Todos, fato. é muito boa essa O nível do eleição. campeonato é muito bom. É. Vai nessa. Isso, primeiro, é revelador do momento que temos do Campeonato Brasileiro. Você até observou muito bem. Caio Jorge, Matheus Pereira, Flaco, Vitor Roque, Pedro, Arrascaeta. O meu voto é para o Arrascaeta porque eu acho que o Felipe Luiz, claro que com a devida parceria com a Arrascaeta, algo que eu considero muito importante. O Arrascaeta não volta mais para o campo do Flamengo para receber uma bola. Ele só recebe a bola no campo do adversário. Há uma passagem no jogo Flamengo e Bayern pela Copa do Mundo de Clubes que ele vai receber uma bola no campo do Flamengo e a bola ali é interceptada e sai inclusive um gol do Bayern. Pois bem, desde que o Flamengo voltou da Copa do Mundo de Clubes, o Arrascaeta não vem ao campo do Flamengo para receber. Esse é um ponto. Isso também, só para acrescentar, PC, na sua fala, diz também sobre a dupla de meias que joga nas costas dele, né? Porque Sim. se joga Jorginho e Saul, dá certo. Se joga Alan e Saul, dá certo. Sempre quem tá ali nas costas dele, aliás, Quando o era Jorginho... Gerson e Pulgar, também A estava mesma super coisa. bem. Aliás, o Jorginho também, né? Que Exatamente. chegou assim, ó, tranquilinho, joga sem... Exato, não. 10 de 10, né? Então, é assim, o técnico percebeu aonde ele pode ser cada vez mais, não é útil, é decisivo. Decisivo, exato. Porque o Arrascaeta, ele é o tempo inteiro decisivo. Com isso, o futebol dele só floresce. Ele hoje, melhor jogador do campeonato, como disse o Lédio, eu concordo, e ele hoje é determinante no desempenho do Flamengo. E essa constância que vem desde abril, como mostra ali o painel, me fazem, mais uma vez, votar nele. Talvez até o grande desafio para o Arrascaeta o Uruguai está classificado, vem uma... Precisa oficializar a classificação, mas vamos lá. Vem aí uma Copa do Mundo e é numa Copa do Mundo ter esse protagonismo que ele vai Você ter vê, no em Flamengo. 18 ele perdeu a posição para o Betancourt. Sim, jogou 45 minutos. Não jogou Em mais. 22 ele foi reserva, até acho que foi um equívoco do Uruguai, porque quando ele entrou ele melhorou muito o time, mas o fato é que nesses enfrentamentos internacionais, o De La Cruz, por exemplo, tem mais protagonismo na seleção uruguaia, muito mais, do que o Arrascaeta. Verdade. E pelo Flamengo ele não conseguiu. Agora, no cenário de futebol brasileiro, desde que veste a camisa do Cruzeiro, é sacanagem. É chicote debaixo do braço. É impressionante Isso como é ano uma boa após métrica ano... quando a gente fala dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, Bicho, quando a eu vou gente falar pra pede na vocês, essa seleção mulher não entende brasileira. nada, Porque o viu, nosso velho? melhor jogador do futebol, né? Não o melhor Essa brasileiro, mulher o não melhor entende jogador nada. atuando no futebol brasileiro é o Arrascaeta, ele Meu tem Deus. dificuldade na seleção principal. E aqui, quando a gente também faz essa análise dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, quando precisa ir para a seleção, a métrica é a mesma. Não é muita diferença. Não, porque não é tão óbvio assim, porque a gente fica o tempo inteiro, não, porque fulano tem que jogar na seleção, não sei quem tem que... se o principal jogador, o mais efetivo, que tem os números melhores, tem dificuldade na seleção do Uruguai, os outros que atuam aqui, os brasileiros, a métrica tem que ser a mesma, né? Não muda. Os enfrentamentos seguem sendo difíceis para os jogadores que atuam pra aqui. mim, né? Então, assim, eu ficava louco no Mundial de Clubes. Não tem tanta diferença assim. Tem sim. Pô, gente. É uma coisa tão óbvia, né? Assim, eu acho que a gente perde tempo, inclusive. Mas não é óbvio, tá? Porque eu já vi várias Meu Deus do discussões. céu, Eu lembro bicho. que a época que o Edinaldo ainda era presidente da CBF, quando chega o Dorival, a fala era jogar com mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu falava, gente, isso é uma aberração, porque eu não quero descredibilizá-los. Tanto que fizemos, né? Os times brasileiros fizeram bons jogos no Mundial. Mas quando a gente fala do nível de enfrentamento, para o principal jogador que atua no Brasil é difícil, para o resto é difícil também. Pô. E uma questão de quando constatamos que há diferença, isso não significa dizer que não podem ser disputadas partidas mais intensas. Não é? Pegando o Flamengo. Flamengo e Chelsea
O Flamengo fez 4 gols no Chelsea, de lá para cá o Chelsea não levou mais 4 gols numa partida. Agora, se você pegar o Chelsea já ali bem treinado, é claro que tem uma diferença. É demérito? Não, não é demérito. Mas é possível, em determinado confronto, você ter um jogo mais parelho? É possível. 3x1, né? Foi 3x1 o jogo. 3x1, perdão. 3x1, tudo bem, mas já é impressionante. Assim, cara, é duro explicar o óbvio, mas vou explicar. Não é a diferença do jogador sul-americano para o europeu. É o jogo. Dos times sul-americanos para os times europeus que estão repletos de sul-americanos. Porque várias vezes durante o Mundial, quando a gente falava assim, todo mundo, ai, nossa, mas a imprensa brasileira fala que os jogadores que atuam no Brasil estão no nível abaixo. Não são os jogadores, não, gente. Não é a imprensa brasileira, é o mundo. É o mundo, É o uma coisa mundo. óbvia. Os principais jogadores do futebol sul-americano estão na Europa, isso é óbvio, ululante. E perder tempo debatendo isso, eu acho que andar em círculo. A gente deixa de debater coisas mais interessantes quando vem uma competição como a que acabou de passar nos Estados Unidos. Vamos eleger o gol do mês? Vamos. Então, assim, aqui nesse painel, Arrascaeta, Caio Jorge, e no próximo já terá mais um do Arrascaeta dominando a eleição de craque do mês. É uma uva taná, né? Vai envelhecendo, voando. Vamos agora eleger o gol do mês do Campeonato Brasileiro. Gols que foram eleitos, os da rodada, vão concorrer a gol do mês. Abrindo pelo Eric, que foi o último gol do mês aqui, eleito na rodada desse fim de semana contra o Palmeiras. Aliás, não, esse é contra desculpa. É que ele fez um gol contra Essa é a rodada 18, é que ele vai fechar também. Esse não vai fechar, não, estou viajando. Essa é a rodada 18. Esse é o Eric, Palmeiras, esse do é o Vitória. Palmeiras Perdão, contra o Palmeiras, 2-2. O âncora viajou. Agora, Arthur Cabral, na rodada 19, contra o Fortaleza. É que o gol do Eric foi muito parecido com o que ele marcou. Foi no último domingo. Mas eu viajei, desculpem. Na rodada 20, Felipe Coutinho foi o gol da rodada no 6-0 contra o Santos. Contra o Santos no Morumbi. Na rodada seguinte, que foi a 21, um gol marcado em outra goleada, a do Flamengo contra o Vitória, foi escolhido o gol da rodada. Foi o gol do Pedro, um dos gols do Pedro, contra o Vitória. É o do elástico, né? O gol do elástico, lindo gol. Lindo. Ó o drible, ó. Então foi Lá Eric, Arthur Cabral, Felipe Coutinho, Pedro. E o último gol que vai concorrer, o gol do Savarino, que ontem foi eleito o gol da rodada 22 contra o Bragantino. Jogada coletiva que vai começar com o Santiago Rodrigues, contra-ataque veloz e a finalização do Savarino. A gente está mostrando o gol já na parte final, mas ela começou bem antes. Tem uma movimentação aqui do atrás, Danilo, né? com Desde o Santi Rodrigues. Aí, ó. Aê. Golaço. Tem uma movimentação do Danilo passando. Ó, o Danilo está no meio de campo. Daqui a pouco ele vai passar na frente da câmera aqui, ó, indo para a esquerda. Gols muito bonitos, hein? Vou lembrar para vocês. Eric do Vitória, Arthur Cabral do Botafogo, Felipe Coutinho do Vasco, Pedro do Flamengo ou este gol do Savarino. De quem é o gol do mês, PC, para você? Rapaz, eu tô aqui entre o Eric, o Pedro e o Savarino. Eu vou adiantar meu voto. O meu é do Pedro. Pedro. Então já temos um voto. Pedro. Elástico e finalização com a perna de dentro da área. A plasticidade do gol do Pedro, embora tanto do Eric quanto do Savarino, e do Savarino ainda tem uma construção ali, a história do gol, mas a plasticidade, né? Gostei do gol do Coutinho também. E eu vou com o Pedro também. Lédio Carmona? Eu fiquei entre Coutinho, Pedro e Savarino. Pedro, o elástico é... Elástico e finalização, né? Roda o gol do mês, unânime, Pedro. Não é comum, né? Quer dizer, o pai do elástico chama-se Roberto Rivelino. E a vítima era o Alcide. O palco do elástico é o Maracanã e o jogo do elástico sabe que das coisas mais legais que a gente fez aqui no dia seguinte, né, na terça-feira seguinte, a goleada do Flamengo, a gente fez um top 5 elásticos. Tinha 2 do Riva. Que diz que aperfeiçoou o drible, né? Que o drible ele aprendeu com um jogador da base do Corinthians e ele aperfeiçoou e popularizou o drible, né? O elástico.
E foi demais lembrar. Gente, ele dá o drible, ele faz o elástico com a perna direita e finaliza Pô, com a perna PC, direita, assim, o equilíbrio do corpo, é um golaço. Nós que somos velhos, esse gol tem duas homenagens. Uma para o Pedro, que fez o gol. Outra ao falecido Alci Portela, que era um ótimo jogador, só é lembrado pelo elástico que ele levou do Riverino. Não. No mesmo Maracanã. Em vez das pessoas falarem do Riverino, eles falam de quem levou o elástico do Riverino. Falecido Alci Portela, ele se livrou desse mantra, que agora um outro jogador levou um elástico. Um jogador... Mas ninguém vai falar do outro jogador, vai ficar falando do elástico do Pedro. Alci foi Um ótimo jogador, um homem de uma elegância especial e um grandíssimo ritmista da Estação Primeira de Mangueira. Pois é, não Ô, foi Led, só já que você uma se vítima do auto- elástico, ele era muito mais do que isso. Já que você se auto-intitulou... Velho. Velho. Que é, mas eu sou, E passei ele de escreve 60, agora que eu sobre passei. isso, Rizek. Ele fica escrevendo, estou um jornalista próximo do fim de minha carreira. Mas é Pô, verdade. Pilé O de senhor se Carmona. lembra onde o senhor estava no dia 4 de setembro de 1989? Trabalhávamos juntos, tá? Eu estava na maternidade esperando a minha irmã nascer, que ela nasceu 2 dias depois. Eu acho que sim. Pô, enfim, mano, aí já começou a maluquice com doideira. Mas é isso aí. O Arrascaeta segue aí, mano, sempre jogando muito lá em cima. E tinha torcedor falando, ai, não renova com o Arrascaeta não, que não sei o quê. O cara tava aí embaixo. Felipe Luiz veio, ajeitou a posição do Arrascaeta ali. E o cara vem jogando muito mesmo, tá? Esse ano, acredito eu, que a gente vai sair pelo menos com 2 taças aí, hein, galera? Pelo menos com 2 taças aí, o Malvadão deve sair, tá? Mano, se inscreva no canal, deixe o seu like, vou manter vocês informados de qualquer assunto sobre o Malvadão aqui, semana de seleção aí, mas ficarei de olho aqui em qualquer vazamento a respeito do Malvadão. Se inscreva, tamo junto, saudações, valeu!